de volta! Vamos falar agora sobre pisos e revestimentos. Me acompanha! E é aqui que vamos conhecer um pouco mais sobre pisos e revestimentos. Vamos lá? E vamos conhecer os diferentes tipos de piso, para que você possa utilizar da forma correta na sua residência. Entre os diferentes tipos de pisos, nós temos o piso polido, acetinado, pisos de área externa e pisos antiderrapantes. E para isso, estamos aqui com os meus colegas Raíza e Rodrigo, que vamos explicar um pouquinho para vocês que estão em casa sobre a especificação desses pisos. Exatamente, Bruna. E hoje a gente veio aqui na loja junto com você para poder mostrar justamente tudo que você falou, né? E as demais opções que a gente tem aqui, né? Uma infinidade de leques. Que é o que a gente estava conversando até mais cedo, né, Bruna? Aqui, por exemplo, a gente tem duas opções, né? Como você falou, Bruna. O acetinado e o polido, né? São os porcelanatos que a gente tem as opções aqui para se utilizar nos diferentes ambientes, como por exemplo, área molhada ou área interna, não é isso? Numa cozinha, por exemplo, a gente já partiria para uma especificação de um acetinado e já para uma área interna um piso polido. Porém, o piso polido ele traz aquele requinte, né? Aquele glamour. O piso acetinado ele traz mais esse ambiente mais despojado, além de ser mais duradouro, né? Porque ele tem a possibilidade de ter menos arranhões, por exemplo, com brilho, ele tem uma facilidade maior de ter arranhões. Por exemplo, para quem tem pets, né, animais, ele faz com que a durabilidade diminua. Então a gente já indicaria, por exemplo, o acetinado. O que está virando uma super tendência, né? Mesmo sendo pisos de áreas molhadas, né, como cozinhas e banheiros e varandas abertas, como você citou, é uma super tendência utilizar no apartamento inteiro os pisos acetinados. As pessoas às vezes têm uma certa resistência porque os polidos são conta do glamour, brilho, né? Mas não, eu acho até que o acetinado ele traz um aconchego muito maior e o brilho ele traz uma frieza. É um glamour, mas ao mesmo tempo ele é frio, né? Inclusive no toque, né? O acetinado já aquece um pouco mais, né? Inclusive no sentir, não é isso? Ultimamente a gente tem utilizado bastante até, Bruna, o acetinado nesses apartamentos, como você falou, exatamente por conta desse toque despojado. A gente costuma falar que o piso acetinado, né, o piso sem o brilho, permite que a gente consiga abusar um pouco mais na parte da decoração. Então, por exemplo, um papel de parede com mais brilho em um ambiente onde o piso é acetinado fica até mais interessante do que quando tudo é o brilho. Óbvio que sempre depende da intenção do projeto, né? Quando o cliente está com uma intenção ali de um projeto com mais glamour, como o Rai falou, aí realmente a gente usa e abusa do brilho com a iluminação certa. Exatamente. Ele geralmente vem a acender mais, né? Mas o acetinado com essa pegada despojada fica bem interessante também. E algo que eu acho legal chamar bastante atenção. Precisamos ter pisos diferentes, já que temos ambientes diferentes, precisamos ter acabamentos diferentes, mas podemos ter o mesmo piso, sendo que o acabamento polido e o acabamento acetinado, seguindo a mesma sequência. Assim a pessoa vai ter, o visitante vai ter a sensação que ele está no mesmo... aquela mesma linguagem, amplitude, né? Exatamente, dá uma amplitude no espaço. E pode ser separado com soleira, como também não, né? Às vezes cozinha, por exemplo, que são integradas, estão divididos, por exemplo, por uma ilha ou por um balcão americano, que a gente não quer colocar uma soleira. Um trabalho de uma boa equipe vai conseguir ligar o com brilho até o acetinado, integrando os ambientes, e não vai ser perceptível ao olho, apenas no toque, né? No pisar. Exatamente. E nos pisos polidos, nós temos também uma variação, que hoje é super tendência também, dos pisos marmorizados, que tem um estilo de pedras, com várias rajadas e tons diferenciados, de acordo com a pegada do projeto. E que né? são super atemporais, né? Super atemporais. E dá pra se usar desde antigamente até hoje, né? Tá aí na tendência. E é muito importante vocês conhecerem a diferença entre pisos de área externa e pisos antiderrapantes. Exatamente, Bruno. Aqui, por exemplo, a gente tem as três opções, como você falou aí, né, da diferença das áreas. Aqui a gente tem um piso que é um porcelanato natural, ele é acetinado, né, então ele pode ser utilizado, por exemplo, numa varanda, por exemplo. Esse aqui, numa garagem. Esse aqui a gente já tem
o hard, né, que é com esse acabamento, que tem essa granulação aqui, que ela segura mais, é mais firme ao toque dela, ao pisar, né? Então, por exemplo, aqui a gente já utilizaria numa borda de uma piscina, próxima à piscina. E aqui a gente tem um acabamento polido, que é único exclusivamente para a área interna. Quando vocês têm um acompanhamento de um instrutor de arquitetura de interiores, com certeza você vai ter o piso adequado para o seu projeto. Sabe o que é muito interessante, Raíza, é essa tendência de design biofílico, né? Que traz todo um aconchego e um leque diverso para a gente poder elaborar os projetos. Como, por exemplo, os revestimentos amadeirados, né? Que aqui, por exemplo, a gente consegue ver um leque de diversos formatos, diversos veios e está se usando muito substituindo a marcenaria. E no lugar de a gente estar colocando grandes painéis de marcenaria, a gente tem feito às vezes alguns volumes com a própria parede, com drywall e revestido com esses revestimentos, que remetem a essa madeira, né? Que traz essa sensação da madeira, que é justamente a biofilia. Nesse mundo diverso dos revestimentos decorativos, nós temos um atrativo, porque são muito utilizados, que são os tijolinhos. Exatamente, e são super versáteis, né, Bruna? A gente pode utilizar eles de diversas formas, tanto nesse estilo aqui chevron, como intercravado, ou junta com junta também, além de variedade de cores também. Então dá para poder mesclar, dá, por exemplo, para a gente fazer, aqui ele foi utilizado nessas duas linhas, né? Mas, por exemplo, se a gente utilizasse mais cores e fizesse um degradê, por exemplo, né, vindo de um tom mais escuro para um tom mais claro, também fica bem interessante. Traz um estilo moderno e bastante jovial. Exatamente, dá para se utilizar, por exemplo, num banheiro de um jovem, de um adolescente, né? Ou até mesmo se a gente utilizar tons mais claros, dá para ser num banheiro de criança, fica bem legal. E revestir toda a parede do banheiro também, ele dá para fazer e fica bem massa. Sim, fica bem legal, como a gente está falando, fica super versátil, sai daquele comum, né, dos revestimentos retangulares e entra com ele, porque além dele ser decorativo, ele também é funcional para isso, né? Por exemplo, para revestir o banheiro inteiro, como você falou. E também outra coisa legal é que geralmente nos banheiros a gente faz os nichos, né? Com pedras, a gente pode colocar ele até mesmo nos fundos dos nichos, que também fica bem interessante, tirando o mármore e a pedra mesmo, né? E iluminando os nichos ainda dá um destaque maior para o revestimento. Fica super legal, fica bem bonito. Fiquem ligadinho aqui no meu aconchego, que no próximo temos muito mais.